Pois bem, pessoal, nosso companheiro Elmo já está no ar. Hoje tivemos alguns intempéries com a internet, mas é normal. Já fizemos alguns testes, agora nós vamos partir. Se por acaso houver qualquer desconforto com a internet, as pessoas já sabem que foi por causa do probleminha que teve, paciência. Então vamos fazer aquela nossa mensagem, né, de hábito, para em seguida a gente começar. Procure a alegria. A alegria está latente, palpitante e dinâmica no seu íntimo. Quando você a localiza, ela vem à tona e transparece na sua face, na fala, no olhar, no riso. Você apresenta o que tem de melhor, pois foi buscá-la no mais fundo de si mesmo, lá onde está o seu eu. Corra ao alcance dessa alegria íntima. Ela será sua companheira de sempre. Descobrir a verdadeira alegria é fortificar a paz. Bem, meus irmãos, agora nós vamos fazer a nossa oração, elevando o nosso sentimento, buscando o amparo da espiritualidade superior, nos colocando à disposição dos nossos dirigentes da Casa da Fraternidade e pedir a Jesus que nos permita realizar essa tarefa com o amparo dos bons espíritos. Que Jesus esteja conosco em todos os momentos. Que assim seja. Que Deus nos ampare. Pois agora, Elmo, fique à vontade, você está na Casa da Fraternidade mais uma vez. O espaço é seu e vamos em frente. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria participar deste encontro na Casa da Fraternidade, uma casa a qual eu tenho o maior apreço, tenho grandes amigos e sempre fico muito feliz quando posso participar de algum trabalho da Casa da Fraternidade Noélia Rodrigues. Hoje nós estamos aqui ainda no mês dos pais, porque neste mês nós comemoramos o Dia dos Pais e parece que a Casa reservou para este mês uma série de palestras, uma programação toda voltada a esse tema. Então, pelo que eu já vi na grade da programação da Casa da Fraternidade, muitas palestras que foram feitas já por aqueles que me antecederam e provavelmente haverá outras na sequência, para falar do mesmo tema, só que sob perspectivas um pouco diferentes. Então, na perspectiva de hoje, vamos ver o pai na família monoparental. Essa uma expressão monoparental, é uma expressão que não é frequentemente usada, a gente não ouve essa expressão com muita frequência, mas ela começa a aparecer agora, especialmente na área da sociologia, na área do direito, na área da família, né, com alguma frequência, para dizer daquela família onde o pai está sozinho cuidando dos filhos, ou no caso da mãe, também pode ser, é monoparental também, está sozinha cuidando da prole, cuidando dos filhos, cuidando da educação e de prover, né, as necessidades básicas, sobretudo dessas crianças. Então, isso é uma família monoparental. Mas é preciso falar, antes de tudo, e antes de entrar no tema especificamente do pai na família monoparental, falar um pouco das transformações que a família vem sofrendo ao longo desses últimos séculos, digamos assim, dos últimos 300 anos, ou dos 3 séculos para cá. Por que é importante para chegar na família monoparental? Porque nem sempre foi assim, não é? Nós pensarmos aí 300 anos para cá, para ficar somente nos 3 séculos. Poderíamos recuar muito mais. Mas não vamos fazer isso, porque é desnecessário para o que nós queremos, apenas para o que nós queremos fundamentar aqui para chegar na família monoparental e o pai na família monoparental. Falávamos de 300 anos para cá, quando nós tínhamos uma família que era um modelo patriarcal. O modelo da família há 300 anos era patriarcal. Portanto, o pai era o chefe de família, e chefe aqui tem
tem uma carga, tem um peso muito forte, né, de chefe da família, porque de fato ele mandava, era ele quem determinava tudo que acontecia naquela família, a mãe apenas obedecia às ordens do pai, a mãe tinha um papel meramente reprodutivo, e as filhas mulheres, portanto, nós estamos falando há 300 anos, as filhas mulheres, elas iam seguir o mesmo destino de todas as mulheres da época, né? Elas iam ser preparadas para casar, não iam ter estudos, elas não iam estudar até um determinado nível, depois elas eram preparadas para casar, enquanto os homens, né, eles eram preparados para dar sequência aos negócios do pai. E, basicamente era isso, uma família patriarcal. Mas essa família ela vai evoluir a partir de uma série de transformações político-sociais que vão acontecer aí, principalmente no final do século XIX, essas transformações, século XVIII e XIX, e essas transformações sociais vão fazer surgir um novo modelo de família, deixando aquele modelo patriarcal para trás, e essas transformações vão fazer surgir a família dita moderna. Essa família patriarcal era chamada pré-moderna, agora vamos entrar numa nova fase, que é a fase da família moderna. E essa família moderna ela vai ter como modelo, como paradigma, a formação de um núcleo familiar. Diferente do que era antes, esse núcleo familiar vai ser formado basicamente por marido, mulher e filhos, quer dizer, pai, mãe e filhos, por isso chamado família nuclear. Essa é a família moderna, essa é a família do final do século XVIII, ela vai por todo o século XIX, século XX, e vamos chegar nessa família moderna já apresentando grandes transformações em relação à família pré-moderna, ou aquela família modelo patriarcal. Né? Isso porque a mulher vai desempenhar um novo papel nessa família moderna. Diferente daquela mulher da família patriarcal, que tinha um papel meramente reprodutivo. Nessa família moderna, a mulher vai ganhar um novo papel, porque ela vai passar a cuidar da administração do lar. Ela vai cuidar da administração do lar e, ao cuidar da administração do lar, para que o marido possa trabalhar fora de casa, naquilo que a gente pode chamar de serviço público ou na vida pública, essa mulher ela vai ficar responsável não só pela saúde, mas também pela educação dos filhos. Né? Enquanto o marido vai atuar na vida pública, ainda que seja na empresa, ainda que seja na iniciativa privada, mas a função dele será fora de casa, o papel desse homem será fora de casa, ele será exercido externamente, enquanto que a mulher vai exercer um papel interno. Mas ela vai ganhar, evidentemente, que ela vai ganhar um novo conceito na sociedade, porque ela vai deixar de ser aquela mulher absolutamente submissa para agora ter um papel relevante, porque vai cuidar do futuro, inclusive, do país, dado que as crianças nessa família moderna vão representar o futuro das nações, porque elas vão ser educadas com o propósito de serem os futuros empresários, advogados, médicos, arquitetos, enfim, todas aquelas pessoas que vão estabelecer novos paradigmas para a sociedade e vão produzir bens que vão... exatamente. Nós estávamos falando sobre a família moderna e essa mudança que ocorreu na metade do século XX, a partir do final da Segunda Guerra, né, em que a família moderna ela vai se transformar na família contemporânea. Antes, eu vinha falando que o homem havia saído de casa para cuidar dos negócios na família moderna, na família nuclear, enquanto que a mulher ficava cuidando dos filhos, da alimentação, da educação e da saúde dos filhos. Alguém disse que está sem som aí? Chegou o som? Para mim tem som. Ok.
É porque alguém colocou que estava sem som? Pessoal, aqueles que tiverem sem som, eu vou mandar uma mensagem aqui. Para as pessoas que Sim, tiverem sem som, desconectar e reconectar. ok. Porque aqui o som tá bom. Pronto. Pronto, voltou. E a partir da segunda metade do século XX, né, esse quadro ele vai mudar radicalmente. Vamos lá, ele vai mudar radicalmente porque, com a guerra, as mulheres elas vão ser chamadas para a guerra e vão, a partir daí, entrar de vez no mercado de trabalho. É a guerra que vai fazer a grande transformação para a mulher nesse sentido. Porque até ali vamos lembrar, ela cuidava da sua prole, enquanto o homem exercia atividade externa. Com a guerra, os homens vão à guerra, as mulheres vão para as fábricas. Depois os homens morrem no campo de batalha e as mulheres vão para o campo de batalha. Essa transformação, né, demonstrando que as mulheres eram capazes não apenas de exercer atividades em casa, mas também exercer atividades fora de casa, na fábrica e mesmo na guerra, é uma mudança que não tem mais volta. As mulheres não se acomodarão mais e exigirão, a partir de agora, a sua inserção no mercado de trabalho. Então, aos poucos, elas vão ocupando esses postos que antes eram exclusivos dos homens, ocupando esses postos e deixando um pouco de lado essa função mais interna. É claro, essas mulheres ainda permanecem com o dever de cuidar dos filhos, porque os homens não aceitarão essa mudança tão pacificamente assim. Eles vão exigir que essas mulheres façam 2, 3 jornadas de trabalho, continuem cuidando dos seus filhos, mas, ao mesmo tempo, essas mulheres passam a exercer atividades fora do domicílio, fora do lar. E nós estamos falando da segunda metade do século XX, a partir de 1950, 1960 para frente, e as grandes transformações. E é exatamente a partir desse momento que nós vamos ver surgir na sociedade vários tipos de família, esses tipos ocasionados em razão dessas mudanças que vão acontecendo após a Segunda Guerra Mundial, com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Essas mudanças é que vão levar a esses chamados novos arranjos familiares. E hoje podem ser contados cerca de 8 a 9 desses arranjos familiares. Então, o que antes era uma família patriarcal, era um tipo, depois uma família nuclear, era um tipo apenas, hoje se subdivide em vários tipos ou vários arranjos de família, desde as famílias nucleares, né, até as famílias monoparentais, que é esta que nós estamos tratando na exposição desta noite. E essa família hoje ela é tão importante que os últimos números dão conta de que há pelo menos 10 milhões dessas famílias no Brasil. 10 milhões dessas famílias só no Brasil. Né? E em relação aos pais, o que chama a atenção é que desses 10 milhões de famílias monoparentais no Brasil, 20%, ou seja, 2 milhões dessas famílias é o pai que toma conta dos filhos. E aí cabe a pergunta, mas por que essas famílias monoparentais são tão frequentes nos dias de hoje? Já que não era assim no passado, por que elas são tão frequentes? Por várias razões. São várias as razões pelas quais essa família ela foi se tornando cada vez mais frequente na nossa sociedade. Por exemplo, o divórcio. O divórcio é uma dessas causas. E, normalmente, nos divórcios, é a mãe que passa a cuidar dos filhos. Ainda é assim, apesar de algumas mudanças que vão ocorrendo já nos dias de hoje, na atualidade, mas a partir do divórcio, a gente vê claramente que as mães, porque elas estão trabalhando e porque ao mesmo tempo estão cuidando dos filhos, agora já sem o pai, elas não vão ter tempo disponível para um novo relacionamento
elas vão achar que esse novo relacionamento vai lhes custar muito caro, quer dizer, é um tempo que ela não tem, é uma energia que ela não tem, ela sai para trabalhar, chega cansada em casa, vai cuidar dos filhos, e depois já não terá mais tempo para uma nova relação. Ela acaba se acomodando e até que os filhos cresçam, e aí ela já envelheceu, ela já não vê mais sentido de buscar um novo relacionamento. Esse é um divórcio. Mas também há os casos de viuvez. Casos de viuvez que são comuns, são normais. O homem que fica viúvo, ou a mulher que fica viúva, e resolve não contrair um novo matrimônio, não estabelecer uma nova relação. Também vão cuidar dos filhos sozinhos. Há também uma outra que aí afeta muito mais as mulheres do que o homem, que é o caso de abandono. Mulheres que foram abandonadas e que resolveram cuidar dos seus filhos sozinhas. Até porque a experiência que elas viveram não foi uma experiência muito boa ao lado dos seus companheiros, dos seus parceiros. Às vezes tentaram 1, 2, 3 vezes e não conseguiram uma relação que fosse gratificante do ponto de vista pessoal, do ponto de vista matrimonial, então, afetivo, e aí elas acabam desistindo de uma nova relação e cuidando sozinhas dos seus filhos. Mas há um fator, e aí tem muito a ver agora com a questão do pai na família monoparental, que é o fator solidão. Sobretudo nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, esse é um fator determinante em boa parte para o número de famílias monoparentais que nós encontramos na sociedade. Porque as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas e chega num determinado momento da sua vida que elas optam, sobretudo, pela adoção. Hoje tem sido muito frequente homens adotarem, porque já é possível, a lei já permite, homens adotarem crianças. Algumas vezes até os homens adotam o casal, quer dizer, são 2 irmãos que estavam ali numa instituição, num abrigo, aguardando a adoção, e eles adotam. Esses homens sozinhos, sem uma esposa, sem uma companheira, eles adotam para ter a companhia e, ao mesmo tempo, cuidar da educação daquelas crianças. O mesmo se dá com relação às mulheres solteiras. Também, assim como os homens solteiros, elas fazem essa opção. Então, vê-se que a família monoparental, além de todas as causas precedentes que eu citei, anteriores que eu citei, há também a questão da solidão, que nas grandes metrópoles é um problema bastante sério do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social. E aí as pessoas optam. A gente vê também um outro movimento no sentido da adoção de animais. Hoje se tornou muito frequente a adoção de animais por parte dessas pessoas. Às vezes do casal, que não quer ter filhos, e então adota animais, e às vezes da pessoa que é solteira, do homem ou da mulher, que adotam, né, os chamados pets, esses animaizinhos domésticos, com quem eles passam a dividir aquele ambiente, né, trazendo um pouco de afeto, um pouco de uma compensação afetiva, de certa forma, esses animais vêm trazer. Mas há um movimento crescente, hoje em dia, no sentido de, em vez de animais, adotarem-se crianças. Né? E aí, o homem que adota essas crianças, ele cria essa família chamada monoparental. Do ponto de vista espiritual, que eu acho que é uma questão relevante para os nossos estudos, para a nossa observação, nós que somos espíritas, do ponto de vista espiritual, né, o que isso poderia determinar? Essa família monoparental. Bom, primeiro a gente tem que considerar, né, se a gente for olhar dentro do aspecto espiritual, aquilo que está posto no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, com relação à parentela corporal e à parentela espiritual, ou a consanguínea e a espiritual. Ali os espíritos vão dizer claramente que as famílias, elas são estabelecidas em regra por laços de afeto na Terra.
em regra, por laços de afeto. Então, quase sempre, os espíritos que reencarnam numa mesma família são espíritos simpáticos entre si. Essa é a regra. Mas, eles dizem, pode ocorrer que aqueles espíritos eles não tenham nenhum vínculo, né, de outras existências. Não tragam nenhum vínculo. Apenas descem à Terra e reencarnam e constroem essa família com propósitos diferentes. E nem estou falando aqui das chamadas relações acidentais, né, que Martins Peralva classifica dentro dos casamentos, ele chama de casamentos acidentais ou fortuitos, né, onde dois espíritos encarnados se consorciam sem qualquer vínculo, né, ascendente, sem qualquer ascendente espiritual. Não, eu estou falando simplesmente de espíritos que reencarnaram e aqui na Terra fizeram a opção de não se casarem, mas de terem um filho por adoção. Ou, em alguns casos, naquilo que convencionou-se chamar de produção independente, algo que começou como uma espécie de um modismo dos anos 70, dos anos 80, em que as mulheres, por não quererem estabelecer uma relação afetiva, um compromisso afetivo com o parceiro, elas tinham uma relação que era naturalmente consensual, porque os dois concordavam, mas depois se separavam e aquela mulher cuidava do seu filho. Ou, né, em outra situação, elas recorriam à reprodução artificial. E aqui há um aspecto interessante, isso que eu gostaria de abordar, até como não sei se seria curiosidade, mas uma informação que eu julgo ser relevante. Porque nós estamos vivendo a transição planetária. E, recentemente, o Divaldo Franco fez há poucos dias uma cirurgia, está em recuperação. Ele esteve em março, no Paraná, participando de uma conferência, e ali, sendo entrevistado pelo presidente da Federação Espírita do Paraná, Divaldo revelou, a respeito de uma pergunta que o presidente da federação, que o estava entrevistando, fez a ele. A pergunta foi o que determina a escolha dos casais, né, que vão receber essa nova geração de espíritos, de que a obra Transição Planetária, que é a obra de Divaldo escreveu, né, por Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito, ele escreve essa obra, né, dizendo o que acontece nesse processo de transição planetária quando vários espíritos encarnam na Terra para substituir outros espíritos que estão sendo convidados a se retirar. E fazendo essa chamada renovação, a renovação de espíritos, e esses espíritos novos que chegam, eles vão ajudar nesse processo da transição. E a pergunta era essa: como esses espíritos não têm nenhum ascendente espiritual com espíritos encarnados na Terra, o que determina a escolha dos casais? Como é que esses espíritos escolhem os casais com os quais eles vão conviver na Terra? E a resposta que Divaldo deu foi muito interessante. Ele disse o seguinte, né, que esses milhares de espíritos que estão reencarnando agora, já desde algum tempo, eles estão reencarnando em missão. E, portanto, eles não têm nada a expiar aqui na Terra. E porque não tem a expiar e não tem vínculo com outros espíritos, casais e mesmo pessoas resolveram receber esses espíritos. Resolveram, é claro, eles foram convidados aí se aceitaram o convite de receber em seu lar esses espíritos que vão renovar o ambiente da Terra nesse processo de transição planetária. E a informação de Divaldo é que esses espíritos chegarão por processos de reprodução artificial, ou seja, pela reprodução in vitro, como é conhecida. O que é muito interessante. E ele diz: porque esses espíritos que estão reencarnando precisarão de corpos, ou seja, diferentes dos nossos.
Quer dizer, já há uma evolução física também, né, que esses espíritos vão trazer à Terra. Então, esses corpos precisam estar preparados para receber esses espíritos que têm uma inteligência superior, né, e por isso mesmo essa reprodução artificial. Se vocês quiserem assistir essa entrevista, basta clicar lá no Google, escrever no Google 23ª Conferência Estadual Espírita do Paraná, entrevista com Divaldo Franco, e vão poder acessar e ver a entrevista na íntegra, porque tem outras informações muito importantes. Mas a consideração que eu queria fazer a respeito da encarnação desses espíritos é que nós estamos vivendo esse processo de transição e muita coisa tem mudado e com uma rapidez muito grande. Então, muitas vezes nós olhamos para esses vários arranjos familiares e para essa família monoparental, e podemos ter a impressão de que ela é uma espécie de uma anomalia, né? uma distorção dentro do planejamento da espiritualidade. E de fato não é. E de fato não é. Porque todos esses arranjos familiares, inclusive a família monoparental, eles estão atendendo a uma programação ou a um planejamento que é estabelecido muito cuidadosamente no mundo espiritual. E muitos desses pais e dessas mães, aí eu falo aqui mais especialmente dos pais que têm esse desejo de receber no seu lar espíritos, às vezes pela adoção, outras vezes pela reprodução como pais biológicos, mas sem o compromisso conjugal, eles podem estar perfeitamente atendendo a esta programação do mundo espiritual. Receber espíritos que não têm qualquer vínculo afetivo com eles, que não têm qualquer ligação afetiva com ele, com essa pessoa que está encarnada, com esse pai ou com essa mãe, mas que vem em caráter de missão. E Divaldo diz nessa entrevista que são milhares desses espíritos que estão reencarnando na Terra neste momento. Então eu fico pensando que nós não devemos nos impressionar com todas essas mudanças que vêm ocorrendo na sociedade, especialmente no âmbito da família, porque muitas dessas mudanças elas acabam atendendo a essa programação. O importante que eu vejo em tudo isso é que pais e mães, todos aqueles que se comprometem com a paternidade e a maternidade, estejam atentos a todo esse processo. Quer dizer, não assumam esse compromisso de forma irresponsável ou apenas para atender um capricho ou um desejo pessoal. Façam isso de forma muito consciente, né? Porque mesmo esses espíritos que chegam na infância, eles vão precisar de toda a atenção, de todo o cuidado, de todo o carinho desses pais ou dessas mães, mesmo nas famílias monoparentais. E o pai, embora ele não tenha o instinto materno, né, para cuidar da sua prole, muitas vezes, e isso poderia significar, do ponto de vista psicológico, uma falta, digamos que seja isso, uma falta, né? Porque às vezes a gente fica pensando que na construção de uma família, o pai e a mãe são essenciais. Sim, dentro de um modelo como foi estatuído por Deus, sim, eles são, porque eles exercem papéis que são diferentes e que se complementam. Perfeito. Mas muitos desses espíritos que estão reencarnando, eles já vêm com uma evolução do ponto de vista intelectual, sobretudo, e de certa forma do ponto de vista moral, né, que já não mais necessitam de todo esse cuidado, de toda essa atenção, apenas de um pai ou de uma mãe. E às vezes não nem de um pai e de uma mãe, mas de alguém que vai cuidar. Porque, como dizem os Espíritos, neste capítulo 14 do Evangelho, todo aquele que se dispõe
a cuidar de uma criança, de um espírito que reencarna e a educá-lo, pode ser considerado como o pai ou como uma mãe, né? Para além dos adotivos, há aqueles que, por exemplo, os avós, que às vezes substituem os pais nesses novos arranjos familiares, como eu acabei de citar anteriormente. Então, é muito importante que todos nós estejamos atentos a esse novo momento que a sociedade vive, que é o momento da transição, e o papel do pai e da mãe ganham relevância, sobretudo nesse momento, porque precisam cuidar de educar esses espíritos para esse propósito para o qual eles reencarnam. E eu acho que é fundamental que todos nós que somos espíritas e que cuidamos dessas questões da família, das questões de relacionamento conjugal, afetivo, filial, da paternidade e da maternidade, estejamos atentos a esse momento, né? Uma outra coisa também que eu acho fundamental que nós pensemos quando a gente fala de o pai na família monoparental é que os espíritos esclarecem que os espíritos não têm sexo, quer dizer, os espíritos podem viver em encarnações diferentes, né, num corpo masculino ou num corpo feminino. É natural que os espíritos reencarnem né, várias vezes em um corpo feminino ou várias vezes em um corpo masculino. E daí a sua psicologia, a psicologia desse espírito, vai predominando para um lado ou para outro. Mas muitas vezes, esse pai que reencarna, ou seja, esse espírito que reencarna na condição de pai numa família monoparental, né, ele pode ter uma psicologia feminina, quer dizer, ele pode perfeitamente atender e preencher esse outro lado que, do ponto de vista psicológico, poderia estar faltando. E isso só é possível avaliar, né, com o conhecimento espírita. Se a gente utiliza na base do nosso entendimento o conhecimento espírita, porque nenhuma outra doutrina, nenhuma outra religião, nenhuma outra concepção filosófica ou científica vai agregar esse conhecimento, né, de que os espíritos que reencarnam muitas vezes, e mesmo aqueles que reencarnam em corpos masculinos podem ter uma psicologia predominantemente feminina, preenchendo esse lado. O fato é que nessa família moderna, para além das questões materiais, é preciso que nós estejamos atentos às questões de natureza espiritual, né, sem fazer nenhum tipo de julgamento com relação ao fato de, por exemplo, a família que é homoafetiva, a família que tem 2 homens, né, adotando crianças, ou 2 mulheres adotando ou cuidando de filhos que são biológicos de uma ou de outra. Esse é outro arranjo da família moderna que tem predominado nos dias atuais. E quando esses casais também se separam, porque se separam, os filhos acabam ficando com um ou com outro, como qualquer casal pode se separar. E muitas vezes nós pensamos que isso vai trazer um tipo de problema psicológico para essa criança. O mesmo tipo de problema que traria em qualquer outro arranjo familiar, né, que se visse rompido, cuja relação se rompeu, sobretudo se a relação se rompe de maneira traumática. Então, esses julgamentos que nós costumamos fazer, né, são muito perigosos às vezes, porque nós podemos criar uma série de preconceitos em relação a
aos novos arranjos familiares e, sobretudo, a esses arranjos em que o pai está cuidando dos seus filhos, em que a mãe está cuidando dos seus filhos, ou em que dois homens ou duas mulheres passam a cuidar de crianças e educá-las. Né? Lembrando, mais uma vez, esses filhos que vêm ao mundo, que são nossos, né? Eles são, primeiramente, filhos de Deus. Deus confiou esses espíritos à nossa guarda. Então, nessa condição de digamos, tutores dessas crianças, tutores em Deus dessas crianças, né, nós precisamos responder ao nosso Pai Criador por tudo aquilo que nós tivermos feito na tarefa de educar essas crianças, independente de ser pai, de ser mãe, ou de ser um parente, mesmo um parente próximo que assume essa paternidade ou essa maternidade. Mais importante é perceber que a família continua sendo a célula matriz da sociedade e que sem uma família bem estruturada, seja por meio de um pai, seja por meio de uma mãe, seja por meio de ambos, em qualquer arranjo, sem essa família estruturada, a sociedade tenderá sempre ao recrudescimento do egoísmo. Portanto, qualquer que seja o papel a ser desempenhado pelo pai ou pela mãe, o importante sempre é perceber que o amor é fundamental na base de qualquer construção familiar. Sem o amor, né, não há possibilidade de uma família crescer saudável, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista afetivo, sobre todos os aspectos, não é possível sem que haja amor nas relações, né, intrafamiliares. E uma coisa que é importante dizer, qualquer desses arranjos familiares da nossa sociedade contemporânea, ele deve atender sempre àquelas leis divinas da sociedade, do progresso, porque a família é onde essa construção, esses primeiros tijolos, ou a argamassa da sociedade é preparada para que a sociedade possa, o edifício social possa, né, subir com segurança. A família continua sendo esse laboratório de experiências reeducativas. Então, não há dúvida nenhuma, quando nós juntamos na família, né, várias substâncias, que são as substâncias de cada um dos seus integrantes, que são substâncias diferentes, e essas substâncias devem se misturar. E ao se misturarem, nesse grande laboratório, essa é uma expressão de Joana de Ângeles, grande laboratório, a solução que deve sair daí é uma solução com base na lei de justiça, de amor e de caridade. Então, e essas três leis, sociedade, progresso e justiça, amor e caridade, que resume todas as outras, dentro das leis morais, elas continuam sendo a base de qualquer construção familiar. Eu diria, para completar e abrir para as perguntas, né, parece que o tempo já está aí muito próximo disso, né, que... Não é isso, Luiz? Fique tranquilo. Pronto. Então, para completar, né, nós gostaríamos apenas de ressaltar aqui que a lei de justiça, amor e de caridade, como é posta, sendo ela uma síntese de todas as outras, quando falamos em justiça, nós temos que pensar na justiça das reencarnações e temos que pensar que para dentro da família, né, aportam sempre espíritos vinculados pelos laços de afeição, mas também pelos laços de desafeição. Muitas vezes o pai, numa família monoparental, pode estar recebendo ali, ou por meio da adoção, ou ou por causa da viuvez, ou por qualquer outra causa, ele pode estar recebendo ali aquele espírito com o qual ele se vinculou no passado, e aí o vínculo pode ser afetivo ou pode ser de desafeição,
Então, é muito importante perceber isso do ponto de vista espiritual, né? Então, da lei de justiça, mas, ao mesmo tempo, olhar que, junto com a lei de justiça, existe a lei de amor e de caridade. A lei de amor, que é aquela que, né, cobre essa multidão de equívocos que nós cometemos no passado. Então, só pelo amor é que nós vamos reparar, nós vamos colocar o unguento, o bálsamo necessário naquelas feridas que ficaram no passado, elas vão sendo cicatrizadas, de maneira que novas relações vão surgindo a partir daí, relações mais estreitas, mais fortalecidas. E a lei de caridade, naquilo que os espíritos dizem, e a irmã Rosália vai chamar muito a nossa atenção para a caridade moral, dizendo que ela consiste em nós nos suportarmos uns aos outros. Então eu diria que pela lei de justiça, amor e caridade, a justiça porque dá a chance da reparação dos erros através da reencarnação. O amor porque é a base de toda a construção, deve ser a base de toda a construção na sociedade, a começar pela família. E a caridade porque é por meio dela que nós nos ajudamos, nós nos suportamos nesse sentido, nos ajudamos uns aos outros. Tanto aquele que vem para a reparação, como aquele que recebe para ajudar nesse processo de reparação, crescem juntos. É na família onde nós crescemos para Deus. Esse é o grande propósito. Seja ela monoparental, seja ela matrimonial, seja ela homoafetiva, qualquer que seja o arranjo familiar, esse é o grande propósito. Família é crescimento para Deus. Ok, amigo, obrigado pela tão importantes informações. Olha, tem algumas contribuições. Lisiane Maria, ela pôs o seguinte: pai e mãe possuem papel distintos e essenciais, né? Papel distinto e essencial, mas há mulheres que conseguem desempenhar os dois papéis. E ela botou que os homens idem, né? Sim. Que hoje está muito comum, né? Exatamente. Como Exatamente. você falou. E eu creio até, Luiz, nesse sentido, que os homens que têm esse desejo de adoção, por exemplo, homens solteiros que têm o desejo de adoção de crianças, né, como eu tive a oportunidade de ver algumas reportagens e alguns vídeos que mostram claramente esse anseio, esse desejo de adotar, né? Esses homens, me parece, eles têm uma psicologia predominantemente feminina, viu? Sim. Dando, digamos assim... É um homem assim, feminino. A sua porção feminina é mais Sim. predominante, do ponto de vista psicológico, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicológico. Mostrando que é possível que em muitas encarnações anteriores ele tenha se utilizado de corpos femininos na sua jornada terrestre. Pois é, tem mais uma pergunta, na verdade foi Georgina, ela coloca, cadê meu Deus aqui? Então esses espíritos que vão reencarnando podem não ser da família que vem sem parentesco, foi em algum momento que você deve ter dito algo relativo, né? Exatamente. Eu estava citando a entrevista de Divaldo Franco, não, quando ele é questionado sobre a obra Transição Planetária, e ele é questionado sobre os casais que vão receber esses espíritos que estão vindo do planeta Alcione, ou Alcione, né? Citado na obra Transição Planetária, que é de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. E que é um planeta que está num estágio mais elevado do que a Terra. E esses espíritos viriam, já que não tem vínculos com os terráqueos, quer dizer, com os espíritos que são da Terra, eles viriam... Como é que seria essa escolha dos casais? Essa é a pergunta que foi feita a Divaldo. E Divaldo vai responder, né, dizendo que muitos desses casais eles se dispuseram a receber esses espíritos, e eles farão, na maioria dessas reencarnações, eles farão pelo processo artificial da reprodução in vitro. Isso significa dizer, por isso que eu disse que não devemos julgar,
Muitas vezes nós julgamos que toda a reprodução deveria ser natural, quer dizer, a reprodução in vitro deveria ser afastada porque é antinatural. E essa resposta de Divaldo demonstra claramente que não. Que essa reprodução artificial vem atender a um planejamento do mundo espiritual com relação a esses espíritos que reencarnam e que precisam de corpos, eles precisam modelar novos corpos aptos a receberem, aos receberem. Você compreendeu? Quer dizer, são corpos que já serão mais avançados em relação aos nossos. E isso já está acontecendo. Por isso, hoje nós percebemos no mundo, no nosso planeta, né, mas milhares de espíritos que têm uma inteligência precoce e que demonstram um talento para além da média, um talento muito precoce. 3, 4, 5 anos estão desenvolvendo fórmulas, estão desenvolvendo estudos, teorias, seja no campo da arte, seja no campo da ciência, seja no campo da filosofia, quer dizer, demonstrando claramente que nós já estamos vivendo este momento. E nós temos até passagem do Evangelho, por exemplo, quando você ouve dizer que nenhum fio de cabelo cairia da nossa cabeça sem que Deus estivesse de olho. Exatamente. Né? Exatamente. Então, todas essas tecnologias que chegam até nós agora devido à evolução da humanidade, elas têm sim uma importância, né? Perfeitamente. Os estudos com célula-tronco e tudo mais que a gente ouve falar aí, e tantas outras informações, não seria diferente com essa questão da fecundação in vitro, né? Ela vem com um objetivo. Exatamente. Você há de lembrar que quando começaram os experimentos com clonagem de animais, e se falou na clonagem humana, inclusive, né? Muito se falou sobre isso, do ponto de vista ético, moral. Houve uma discussão no meio espírita sobre isso. O que é que os espíritos diziam a respeito? Mas nem precisávamos de ouvir os espíritos naquele momento, embora muitos tivessem sido ouvidos. Porque numa das questões do Livro dos Espíritos já há a resposta, e isso na metade do século XIX, em 1857. Os espíritos já responderam, porque Kardec antecipou, falando do aperfeiçoamento das raças. E os espíritos dizem que tudo o que a ciência fizesse para melhorar a nossa condição humana seria útil. E os espíritos, e Kardec ficou preocupado com a questão ética. E ele faz essa pergunta, e os espíritos respondem, dizendo o seguinte: olha, o problema é o uso que vocês podem fazer dessa tecnologia, desse avanço científico. Como boa parte dos avanços científicos, né, nós usamos para fins não pacíficos, por exemplo. Boa parte deles. Mas isso não tira de maneira alguma a validade desses experimentos, desses inventos e desses avanços tecnológicos. Porque eles vieram para contribuir com o progresso da humanidade, mas nós, pelas nossas imperfeições, pela nossa imprevidência e pelo nosso egoísmo, ainda utilizamos de forma indevida. Ok. Deixa-me ver se temos mais alguma pergunta. Me parece que não. Ok. Aproveitar, Emo, para agradecer a você por sua disponibilidade sempre estar trabalhando conosco. Agradecer a todas as pessoas que estiveram conectados. Vamos chegando ao final. Já que não tem mais perguntas, vamos encerrar o trabalho de hoje, né? E você fará a nossa prece agora para que a gente possa, se tiver mais algo a dizer, fique à vontade. Você ainda tem uns minutinhos aí, tranquilo. Que a gente recomeçou, então ganhou tempo. E pode dar suas palavras finais, ir se despedindo, fazer a prece. Fique tranquilo.
Bom, é claro que eu preciso me desculpar com as pessoas que estavam assistindo aí a nossa live pelo Instagram, né? Eu acho que com o Facebook esses problemas vão acabar, não é, Luiz? Vão melhorar, eu acredito. Mas eu creio que sim. O StreamYard StreamYard é uma ferramenta muito boa. Eu tenho feito lives através do StreamYard e eu tenho certeza que isso vai acabar. Mas, de qualquer maneira, pedir desculpas às pessoas por esses inconvenientes. É claro que com a palestra que é interrompida quando ela recomeça, né, você sempre tem um prejuízo, né, até na sequência da exposição, mas, de qualquer maneira, eu acho que a mensagem que fica deve ser essa, de fortalecer os laços de família. Pais que assumiram devem ser homenageados. Esses pais que assumiram a paternidade e maternidade, né? Então, chamados carinhosamente de pães, não é isso? Porque acabam exercendo os dois papéis. Então, devem ser homenageados, sim, e nós devemos ver isto como um avanço, porque, afinal de contas, milhares de crianças que dependem de uma adoção têm, nos homens solteiros que se dispõem a fazer isso, né, uma esperança, uma réstia de esperança de sair desses abrigos e ganharem um lar. Então, acho que isso é fundamental, isso é muito importante a gente perceber e estimular, não só homens como mulheres, a fazerem esse movimento. Estão solteiros, estão sozinhos, né, na solidão, veem um avançar da idade e não conseguiram, por várias razões, estabelecer um relacionamento afetivo com uma companheira, com um companheiro. Adotem, é possível, a lei permite, e vai preencher a vida, né? Vai trazer uma felicidade, um alento às suas vidas, uma esperança, algo novo, que certamente fará toda a diferença, não apenas nesta encarnação, mas nas encarnações que virão, nas seguintes. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo aqui, estimulando as pessoas que porventura estiverem nos assistindo e que estejam desejosos de fazer esse movimento. Dizer assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Ok. Então, meu amigo, pode fazer a prece para a gente finalizar. Então, nós vamos orar. E a nossa oração é do agradecimento a Deus, o nosso Pai, de infinito amor, bondade, misericórdia para com todos. A Jesus, o nosso mestre, o nosso guia infalível, amigo de todas as horas. Aos bons espíritos que sempre nos acompanham, protegem a nossa vida, amparam as nossas decisões, inspiram os nossos pensamentos. E pedir a essas entidades amigas, proteja a cada um desses pais e dessas mães que decidiram enfrentar o desafio da paternidade e maternidade, adotando como filhos seus, recebendo em seus lares esses espíritos, muitos em provas, em expiação, mas muitos deles em missão. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre essas famílias e sobre as nossas famílias, de todos nós, neste momento de pandemia e em todos os momentos da nossa existência terrena. Graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade. Sê conosco, sê por todos nós, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Ok, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Meu amigo. Obrigado a todos. Vamos encerrar por hoje. Em breve nos veremos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.